E hoje é dia 27 de janeiro, estamos chegando aí no fim do mês, né? Muita palavra boa. E hoje nós vamos falar sobre pequenas escolhas. Pequenas escolhas, né? Quando a gente pensa nisso, faz uma diferença tão grande, né? As pequenas escolhas são aquelas que constroem e dão base para o casamento. As grandes escolhas também dão, é claro, mas as pequenas são aquelas do dia a dia que muitas vezes podem fazer grande diferença na consolidação do casamento, da base, ou no inverso, que é a destruição, né? Até porque o casamento não se destrói, não se quebra de uma vez, né? Ele se desgasta aos poucos, quando vai se desgastando, né? Não é uma grande decisão isolada que vai destruir uma aliança que foi decidida, né, pelo casal quando teve o laço matrimonial. Mas são pequenas escolhas repetidas, feitas muitas vezes até no automático, né? E que muitas vezes são ignoradas. Só que são ignoradas por talvez parecer que sejam inofensivas, né? O que hoje é um pequeno detalhe, amanhã pode virar uma ruptura. É aquele negócio, não tem nada a ver, não é tudo isso, né? Só que deixa de ter atenção nesses pequenos pontos, né? É necessário ter essa atenção, né? Olha o que diz lá em Cânticos 2,15: as pequenas raposas destroem as vinhas. Aqui está falando de grandes raposas, tá? As pequenas, né? Então, muitas vezes a gente não percebe essa confusão entrando dentro do casamento porque não faz barulho, é algo um pouco mais silencioso, né? E o que costuma ser, Laura, essas pequenas raposas aqui? São aquelas conversas adiadas, falta de tempo intencional, lembra essa palavra, intencionalidade, né? Ironias disfarçadas de brincadeira, comparações silenciosas e falta de orar juntos. O casal adia esse momento, né? Sempre tá amanhã, ou não vê tanta importância nisso também. A correria do dia a dia, o cansaço, né? Que muitas vezes vencem e passam na frente, né? E nada disso parece grave no início, como a gente falou, mas quando você vai somando tudo isso, o vínculo vai se enfraquecendo. E assim, imagina, o vínculo enfraquecendo, né? Assim, as escolhas que você faz no dia a dia, elas são importantes, porque elas vão construir hábitos. Então essas escolhas, elas mudam aquilo como você está tratando o dia a dia, né? Uma escolha isolada, ela não define o casamento, mas ela de forma repetida vai construir o que? Um hábito. Então aquilo vira um hábito. Se você está escolhendo algo errado todos os dias, vira um hábito errado todos os dias. Padrão, né? Então imagina, por exemplo, o hábito de não ouvir, né? O cônjuge está falando e você não está fazendo outra coisa, não dá atenção, não ouve, né? Ou outra coisa assim, o hábito de não elogiar. Já sabe mesmo que eu amo, já sabe que isso, assim, só que não edifica. Então acho que assim, o fato de não edificar queria ser um hábito, né? Ou até de não pedir perdão. Tem aquela discussão, depois se resolve mesmo, então está tudo bem. Isso é um grande perigo, né? E assim, o hábito, ele na prática, ele vai moldar o futuro da relação, né? Porque é aquilo que vai se entrando no casamento de forma a ser o que vai construindo todos os dias, ou né? destruindo, ou destruindo, né? Cada ramo, cada galho dessa árvore forte que deve ser o casamento, né? Então o casal que começa a viver mais como um sobrevivente da rotina do que como um guardião da aliança. Então existe esse perigo. O hábito é necessário ter atenção nele, porque ele entra de uma forma que muitas vezes não se percebe, vira rotina, e a rotina, se você não tiver atenção, há um grande perigo, né? Ou se você estiver sendo intencional, como o Sidney falou, atenção a essa palavra, pode ser um alavancador para melhorar ainda mais o relacionamento. E não podemos esquecer, gente, que se a gente não cuidar, o pequeno vai virar gigante. Então aquela coisinha que não é nada agora, de repente vai estar uma fogueira e vai queimar todo o casamento de vocês aí. Então aquilo que não é corrigido, aquilo que não é a rota, né? Aquela rota, sabe quando a gente começa a reaver a rota, o Senhor começa a falar, olha, vai por esse caminho, né?
quando isso não é corrigido, a tendência é desabar, é de ser destruído. Então, o que não é tratado vai criar raiz. Lembra que a gente falou no dia anterior sobre pensamentos com raiz? E o que é tolerado vira padrão, que o Mauro acabou de falar também. Então, muitos casais dizem, não sei quando tudo acabou, né? Quando começou a mudar as coisas. A gente já ouviu isso, né? Assim, mas não foi de uma hora para outra. Aqui não percebe, né? Começa a entrar de forma pequena, sorrateira, e vai se tornando um hábito. Exatamente. Então, é quando decidimos deixar com que essas pequenas escolhas, né, acabam se tornando o nosso guia, a nossa rota, né, o nosso percurso. É por aí mesmo. E as pequenas escolhas, da mesma forma como elas podem trazer uma destruição, elas também podem trazer o quê? Restauração, porque às vezes criou-se o hábito e o casal está indo num caminho que pode parecer sem volta, mas também ao mesmo tempo, se existe essa percepção, ele pode trazer restauração, né? Assim como o pequeno hábito, a pequena atitude que pode virar um hábito, ela pode destruir, ela também pode trazer cura, né? Então vai da decisão e da forma da tua percepção de como isso está acontecendo. As pequenas escolhas, elas podem fortalecer o dia a dia, a rotina, podem fortalecer o casamento e criar a base de cura, a base de fortalecimento, né? Por exemplo, ouvir antes de responder, né? Você ouviu algo que para você entrou meio atravessado, já vou dar aquela resposta para responder, não vou ficar por baixo. Calma, ouça antes de responder, respire, né? Orar junto, mesmo sem vontade. Então, muitas vezes, é o que a gente falou aqui em outro momento, né? Bate o cansaço, bate a dificuldade, a rotina diária, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não pare, não. Às vezes é necessário dar uma pausa e orar, mesmo que você não tenha vontade com o seu cônjuge, esteja presente. Esse momento vai ser a pausa que vai fortalecer esse vínculo de vocês. Deem as mãos. Porque às vezes a gente negligencia. Falei certo, né? Tá. Gente, às vezes isso, tá? Não é normal. A oração, porque a gente acaba não entendendo a importância que ela é pro casamento, né? Então, assim, por que você sabe que você ir pra academia, o seu corpo vai mudar, as coisas vão melhorar, a sua saúde vai melhorar? Porque você acaba vendo o resultado. Mas a oração, se a gente não coloca ela em prática, a gente fica, ora hoje, daqui 10 dias eu vou orar de novo, você não vai ver resultado. Então, se você faz isso todos os dias, o seu casamento, ele vai ser afinado, afiado e vai ser protegido. Então, você não vai precisar ir atrás de pessoas para estar te ajudando, você não vai entrar em crises, porque o seu casamento está sendo regado com oração. Então, se não negligencia a oração, porque ela é fundamental para o casamento. Todo casal, gente, não é só o seu, é o nosso, de todo mundo. Nossa, você falou muito bem agora, parabéns. Obrigada. Esse é um outro ponto. Elogiar em vez de criticar. Por mais que a Cidiane tenha, às vezes, tido um equívoco aí na palavra, tá tudo bem. A gente leva isso de forma leve e elogia, porque assim, não é uma palavra que mudou todo o contexto do que ela falou. Ou a gente tem que gravar o vídeo de novo, né, Mauro? Mas assim, eu fortaleci, dei ênfase no quão bom foi tudo que ela falou de bom, e não uma palavra que foi errada. Então, por isso eu fiz questão de elogiar. Elogiem, né? Dê mais ênfase naquilo que veio com mais intensidade. Né? Foi engraçado, sim. Então eu trago a alegria do engraçado, mas também ela falou muito bem. Então por isso eu parabenizei. Elogiem o seu cônjuge, né? Outro ponto, resolver hoje pode virar mágoa amanhã. Então não deixa para hoje o que precisa ser resolvido. Não deixe para amanhã o que precisa ser resolvido hoje. Eu tenho meu ponto. Agora eu vou escrever um elogio, obrigado. Muito bom. Você está indo muito bem. Mas resolva hoje o que pode virar mágoa amanhã. Isso é importante, porque isso é aquela coisa. Está pequeno no coração naquele momento, mas pode crescer. Vai ser alimentado, vai retornar na tua mente. Cuidado, né? Priorize o casamento na agenda. Tenha sempre um momento para o seu cônjuge,
exclusivo, desliga o celular, como a gente falou outros dias, desliga do mundo. Separe um dia da semana. Que os filhos fiquem com alguém para vocês terem um tempo junto, né? Não é sobre grandes gestos ocasionais, isso é sobre a fidelidade diária nos detalhes que vão você construir. É importante, né? Esse momento, o nosso casamento é importante. Exatamente. Isso é importante. E eu quero fazer... Você acabou de falar? Sim, por favor, querida. Eu quero fazer um convite para essa vigilância, né? Então, cuidar do casamento exige uma atenção constante de ambos, tá? Não é só de um, não. Então, não é assim a gente ficar aquela coisa assim, mas é viver com intenção. Então, eu vou ser intencional para marcar um dia da semana, da gente ter um tempo junto, de elogiar mais, de perdoar de imediato, de falar das minhas emoções também, o que está acontecendo, alguma coisa que eu não gostei. Eu vou ser intencional, tá? O amor, ele não vai morrer por falta de sentimento, mas é por falta do cuidado com o pequeno. Então, assim, às vezes a gente olha assim, nossa, mas é tão pequeno elogiar, mas vocês não sabem o que causa dentro do ser humano. Nós precisamos disso, ainda mais quando é da pessoa que a gente escolheu viver para sempre do nosso lado, né? Corrija o pequeno antes que vire esse Golias, né? Esse gigante. Antes que se torne um distanciamento, tá? Essas pedrinhas podem separar vocês, criar essa ausência emocional, como nós já falamos aqui também. E antes que a escolha seja ignorada e se transforme em dor também. Então, sabe, não gostei que o Mauro falou, me machucou, mas eu não falo com ele. Aí eu vou engolindo, aí vai acabando o quê? Enrijecendo todo o nosso ser, né? A gente acaba não confiando, criando aquele muro, os muros invisíveis, né? Então, casamentos saudáveis não são feitos de grandes momentos, como o Mauro disse, mas de pequenas escolhas diárias, feitas com amor e consciência também. Isso como a gente vê o quanto isso é importante. Não percam isso. Isso daí pode transformar o seu dia, pode transformar o seu casamento. São pequenas escolhas, né? Se a gente pega como exemplo assim, a gente, vamos conquistar uma casa, né? Vamos adquirir, construir uma casa, um carro, tem aquela vibração, aquela coisa, uma coisa grande, uma grande viagem. Mas por que também não vibrar, comemorar pelas pequenas coisas, né? Pequenos elogios, grandes conquistas depois no casamento, né? E aqui a gente fala de elogio, mas coisas pequenas no dia a dia. Construa isso no seu dia a dia, né? Essas pequenas construções, elas vão edificar de uma forma forte, consolidada no teu casamento. Sim, um exemplo assim, né? A mulher vai no salão de beleza, aí chega em casa, assim, às vezes o marido não tem esse hábito de elogiar, ela já até sabe, nem vai falar nada. Mas imagina você, marido, vai surpreender ela, né? Chegando, fala, nossa, como você tá lindo, suas unhas, né? Vamos sair hoje fazer alguma coisa. Olha que legal, né? Aí, Mauro, uma dica. Faz toda a diferença, gente. Mas o Mauro, ele sempre fez isso, né? Eu chegava do salão, ele às vezes me buscava, ou chegava em casa e ele falou, nossa, você tá mais linda ainda, né? A mulher se sente, né? Mas são coisas assim que faz toda a diferença no casamento, né? Muda o contexto, pode mudar um dia, pode mudar alguma aflição, alguma coisa que você está se sentindo, transformar e até encorajar para enfrentar algo que esteja por dentro do seu cônjuge, né? Então não espera para amanhã, vai para cima, tá bom? Construa o seu casamento de forma sólida e encorajadora. É isso, gente. Ficamos aí até amanhã, viu? Tchau.